Sabe, uma das grandes questões quando acontece um desastre é como a gente garante que a ajuda humanitária chegue de forma justa para todo mundo que precisa. Pois é, um trabalho acadêmico foi investigar justamente isso na resposta a desastres aqui no Brasil e, olha, descobriu uma falha bem surpreendente no sistema. Uma falha que impede que a ajuda chegue completa, sabe? E o mais importante, a solução pode ser mais simples do que parece. O trabalho que vamos analisar hoje se chama Otimização do Atendimento Humanitário em Desastres, propostas de melhoria na legislação e procedimentos da Defesa Civil. É um projeto de intervenção, ou seja, um trabalho final de uma especialização de pós-graduação que foi a fundo nesse tema tão crucial. Essa pesquisa foi desenvolvida por Leonardo da Silva Alves com a orientação do professor Fernando Guilhom de Castro. Ela faz parte da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um exemplo perfeito de como a universidade, com seu compromisso em formar profissionais críticos e capacitados, pode gerar soluções práticas para a sociedade. Bom, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o contexto da ajuda humanitária. Depois, vamos mergulhar num estudo de caso bem revelador sobre 3 cidades. É esse estudo que nos leva à descoberta de uma falha no sistema. A partir daí, a gente explora a solução proposta e, por fim, as considerações finais. Vamos lá? Então, para começar, vamos alinhar os conceitos. O que exatamente é um desastre ambiental? E qual o tamanho desse desafio aqui no Brasil? A definição oficial, que é usada na pesquisa, diz que um desastre ambiental é o resultado de um evento adverso, que pode ser natural ou causado por ação humana, que atinge um cenário já vulnerável. E isso causa danos e prejuízos de todo tipo. Ou seja, a chave aqui é essa vulnerabilidade, que acaba agravando muito as consequências. E a dimensão disso no país é enorme. Para se ter uma ideia, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, só em 2024 o Brasil registrou 1.690 desastres. Esse número já mostra a urgência da gente otimizar nossos sistemas de resposta, né? Ok, com tantos desastres acontecendo, como é que a ajuda chega na prática? A pesquisa se concentrou num caso bem real, a resposta às chuvas intensas que atingiram 3 municípios lá no Rio Grande do Norte. O que o trabalho fez foi investigar os pedidos de ajuda feitos por Taboleiro Grande, Doutor Severiano e Felipe Guerra. Tudo isso através da plataforma oficial do governo, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O grande objetivo era entender por que tantas vezes a ajuda simplesmente não chega completa. E é aqui que a análise vira quase uma história, sabe? Uma história bem reveladora que compara o que aconteceu com os pedidos de ajuda desses 3 municípios. Vamos começar pelo caso de sucesso, Taboleiro Grande. O pedido deles para atender 20 pessoas foi 100% aprovado. E qual foi o segredo? A prefeitura enviou dados super detalhados sobre cada família, justificando direitinho o que cada uma precisava. Guardem bem essa informação, ela vai ser importante. Agora, em total contraste, olhem só o caso de Felipe Guerra. A diferença entre o que foi pedido e o que foi aprovado é gigantesca. Um corte de quase 35%. Na prática, o que isso quer dizer? Que centenas de pessoas receberam menos comida, menos apoio do que realmente precisavam. E o mesmo padrão se repete em Doutor Severiano. Uma solicitação para 79 pessoas e um corte de 34% no valor. Fica bem claro que não é um caso isolado, né? Existe um problema no sistema que está afetando a distribuição dessa ajuda. Então vamos para a pergunta de US$ 1 milhão. Por que essa diferença toda? O que a pesquisa identificou como a causa principal por trás dessas falhas? E aqui está a resposta, a raiz do problema. A pesquisa descobriu que os cálculos do governo federal usam uma média fixa para tudo, 4 pessoas por família. É isso, o sistema simplesmente assume que toda família tem 4 membros e ignora completamente a realidade de cada uma delas. A questão que fica é óbvia, né? O que acontece quando uma família tem 5, 6, 7 pessoas? Ou até mais. Com um cálculo baseado numa média, essas famílias maiores simplesmente recebem menos ajuda do que precisam para sobreviver. Simples assim. Mas, felizmente, um bom trabalho acadêmico não para no diagnóstico. Ele vai além e propõe uma intervenção, uma solução clara para resolver essa questão sistêmica. E a solução, olha que interessante, está numa ferramenta que já existe. É o formulário do Sistema Único de Assistência Social. Ele foi criado exatamente para isso, para registrar informações detalhadas sobre cada família em situação de emergência, como o número de pessoas e as necessidades específicas delas. E este slide mostra o porquê.
Em vez de só um número geral de pessoas afetadas, o formulário detalha a composição de cada família, uma por uma. Com isso, a análise deixa de ser um cálculo frio genérico e passa a ser baseada em dados reais, humanos. A proposta, portanto, é super direta e totalmente aplicável. Primeiro, tornar obrigatório o uso do formulário do Sistema Único de Assistência Social nos pedidos de ajuda. Segundo, usar esses dados reais, detalhados para calcular os recursos. O resultado, uma distribuição muito mais justa e eficiente. Vamos agora amarrar tudo isso nas considerações finais, resumindo as principais conclusões dessa análise tão importante. Resumindo a história toda, o problema é a distribuição desigual da ajuda. A causa é um cálculo engessado que se baseia numa média de família que não corresponde à realidade. E a solução é usar uma ferramenta que já existe, o formulário do Sistema Único de Assistência Social, para que a ajuda seja calculada com base em dados de verdade, de forma justa. Este trabalho do Leonardo da Silva Alves é, de fato, um exemplo notável de como a pesquisa acadêmica pode gerar um impacto prático e muito positivo. Ele não só aponta um problema sério, como oferece uma solução fundamentada e viável, que pode tornar nosso sistema de ajuda humanitária bem mais justo e eficaz. E olha, informação de qualidade precisa circular. Para apoiar a divulgação de análises como esta, considere seguir nosso canal, curtir o conteúdo e compartilhar com outras pessoas que possam se interessar pelo tema. E só um recado final. É importante informar que esta apresentação é uma síntese automatizada do trabalho de pesquisa original e foi criada com o apoio de inteligência artificial para ajudar a disseminar esse conhecimento.